Pai dos irmãos, amém? Queridos irmãos, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 23, do versículo 26 até o versículo 31. Lucas 23, do versículo 26 ao 31. Amém? Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos juntos adorando o Senhor e também ministrar a sua santa palavra. Amém? Diz assim o texto sagrado. E quando o iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus. E seguiu grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caei sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Amém? Até aqui. Título desse sermão dessa noite: madeiro verde e madeiro seco. Irmãos, se você voltar na leitura desse texto, no contexto, Jesus estava saindo para a crucificação, mas antes disso, os irmãos têm conhecimento, as Escrituras nos informam que ele estava na sequência ali, depois de participar da celebração da ceia, da instituição da ceia com os discípulos, que as pessoas chamam da última ceia, mas na verdade foi a primeira, e dali ele vai para o Monte das Oliveiras para orar com os discípulos. Ele ora, ele chora, seu suor ali transforma em grandes gotas de sangue, ele clama, ele diz que, se possível fosse, passasse aquele cálice, mas fosse feita a vontade do Senhor, de fato, porque foi para isso que ele veio, e dali então ele é capturado, a traição, através de Judas, chega até naquele local, com um beijo ele é traído, e é levado então para a presença de Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, Herodes, volta para Pilatos, passa por todo aquele processo e ele é então açoitado, cospem nele, batem com força nele, levou tapas, levou punhadas, algumas versões falam punhada, de punho, soco no seu rosto, e quem bateu foram soldados fortes, não eram homens franzinos, eram homens acostumados a matar, eram homens sanguinolentos, e bateram com força, machucaram, zombando dele, colocaram uma coroa de espinho e com uma cana, uma vara, batiam em sua cabeça e rasgavam o seu couro cabeludo, rasgavam, o sangue escorria, e cuspiam no seu rosto, e zombavam nele, e colocavam mantos, e diziam: salve, rei dos judeus, e dobravam os seus joelhos, diz o texto, e adoraram a ele, zombando dele. E dali então, passa a noite inteira nesse sofrimento. De manhã, Pilatos olha para ele, e diz que tem poder para soltá-lo, tem poder para mandar matar, e o Senhor diz assim para ele: olha, nenhum poder sobre mim teria sido alto onde fosse dado, maior culpa tem quem me entregou. Então Pilatos, tentando tirar ele daquela condenação, então ele tem um recurso e apela para a multidão, porque por ocasião da Páscoa podia soltar algum marginal, algum criminoso, então eles apelam por um homem terrível, um bandido, um criminoso. Soltem Barrabás, crucifica esse, solta Barrabás. E a multidão então começou a clamar: solta Barrabás. Então soltaram Barrabás e Jesus saiu com a sua cruz, com a cruz no seu ombro, que deveria ser para mim, deveria ser para você. E ele vai então, e o texto nos diz: e quando iam levando, tomaram um certo Simão Cireneu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levassem após Jesus, debilitado, machucado, enfraquecido, perdeu muito sangue, perdeu muito líquido, suas forças estavam esvaindo por causa do sofrimento.
Então ele sai carregando aquela pesada cruz, e no momento encontra com esse Simão de Cirene, e ele continua então o trajeto, e uma grande multidão e de povo e de mulheres, as quais batiam no peito com lamúria, com dor, e elas choravam, lamentavam, e Jesus dizia para elas: filho de Jerusalém, não chorem por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos, porque eis que virão dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis e aquelas que não geraram, e os dos peitos que não amamentaram, porque haveriam tempos difíceis, terríveis, de trevas, de morte, de angústias, e também de juízo, de justiça. Então não chorem por mim não, chorem por vocês e por vossos filhos, e vão dizer ainda: bem-aventuradas as estéreis. E na sequência, então começarão a dizer, disse Jesus, e começarão a dizer: caem sobre nós os outeiros montes, caem sobre nós os outeiros, cobre-nos, porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará do seco? Então, quem é o madeiro verde? Talvez na sua Bíblia esteja lenho verde. Quem é esse lenho verde? Quem é essa madeira verde? Esse madeiro verde? Jesus Cristo. Sofrendo, machucado, ensanguentado, enfraquecido fisicamente, seu rosto ferido, machucado, cuspido, escarrado de fato. Então ele olha: se ao lenho verde estão fazendo isso, ao madeiro verde, imaginem o que vão fazer, o que vai ser feito ao lenho seco. Interessante que, se você observar a vida de Jesus, Jesus é esse madeiro verde. E o que chama atenção é ele ter tido um padrasto, pai de criação, o esposo da sua mãe, que era um carpinteiro, um homem que trabalhava com madeira. E era natural que os pais passassem para os filhos as suas profissões. Então entende-se que provavelmente ele também tinha, porque isso era cultural. O pai passar a profissão para o filho, ensinar a profissão para o filho. Se você observar lá em Marcos 6, versículo 3, certa ocasião perguntaram: não é esse o filho do carpinteiro? Não estão entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? Marcos 6, versículo 3. Então ele era o filho do carpinteiro por causa de José ser o seu padrasto. Então, o madeiro verde, o lenho verde, com experiência de trabalhar em madeira. E se você observar a madeira, você vai olhar de Gênesis a Apocalipse, sempre você vai encontrar madeiras. E se eu fosse discorrer, enumerá-las uma a uma aqui, passaríamos muito tempo. Mas algumas eu posso apontar em Gênesis 2, versículo 9. Lá em Gênesis 2, versículo 9, o Senhor, no Éden, naquela glória daquele lugar, havia muitas árvores, muita madeira, muitas árvores, que o homem podia comer, Adão e Eva. E diz o texto: de toda árvore vocês podem comer, a árvore da vida, menos uma árvore, a do conhecimento, do bem e do mal, da ciência do bem e do mal. Se você olhar lá para Apocalipse 22, versículo 1 e 2, na praça da cidade, em Jerusalém, a árvore da vida. Então você vai observar de Gênesis a Apocalipse, madeira, lenho. Se você olhar para Êxodo 15, do versículo 23 ao versículo 27, quando o povo saiu do Egito, no capítulo 12, eles celebram a Páscoa. No capítulo 14, estão saindo do Egito. No capítulo 15, já atravessaram o mar, estão lá do outro lado, celebrando e adorando. Mais à frente havia falta de água. E havia água, mas havia uma água amarga ali em Mara. Águas amargas. Então começaram a blasfemar e começaram a murmurar, dizendo que Deus e Moisés tiraram eles do Egito para morrer. Eles tinham visto os milagres, tinham visto as maravilhas, os sinais, as 10 pragas, os 10 sinais. Eles tinham visto Deus abrir o mar para eles passar aos pés enxutos. E do outro lado, sem dar glórias a Deus, sem louvar ao Senhor, começaram a murmurar porque a água que tinha era uma água amarga. Então Deus orienta Moisés, e Moisés pega, algumas versões falam uma árvore, outras falam um galho. Então ele pega uma árvore, ou um galho de uma árvore, um galho tenro, não um galho seco. Ele lança nessa água e elas se tornam doces. Eles então podem beber. Então a madeira que o Deus instruiu Moisés tornou águas amargas em águas doces, satisfez a sua sede, e eles ficaram no lugar ali onde haviam 70 palmeiras. Sempre a árvore está acompanhando o povo de Deus. Se você olhar para o capítulo 21, para Êxodo 25, na construção da arca, a arca da aliança, eu não sei se vocês sabem, eu imagino que sim, essa arca da aliança, uma linguagem tipológica, representa o Senhor Jesus. E essa arca era como um baú.
não lembro de cabeça agora as dimensões, mas era uma arca de madeira, revestida, coberta de ouro, era como um baú. Essa arca era de uma madeira chamada madeira de acácia. Ela era um baú com um tampo de ouro maciço, que tinha 2 querubins por cima, aonde tem o nome de propiciatório, onde o sacerdote, aliás, o sumo sacerdote, espargeria o sangue e Deus manifestaria a sua presença. Tipo da presença do Senhor, Deus habitando em nós, Emmanuel, o Deus conosco. Então eles iam e a arca da aliança ficava no Santo dos Santos. E essa arca era feita de madeira de acácia. E madeira de acácia é uma madeira muito ruim, cheia de nós, cheia de dificuldades de trabalhar. Não é uma madeira macia. Tem madeiras que é fácil de trabalhar. Quem é artesão, quem trabalha com madeira, conhece madeiras que são mais fáceis. Tem madeira que o prego nem entra de tão duro que é. Peroba, por exemplo, madeira dura, difícil de trabalhar. E essa era uma madeira difícil, cheia de nós, é uma tipologia de nós, os seres humanos. Ruim de trabalhar, ruim de mexer, somente o carpinteiro por excelência, somente o mestre por excelência, aquele que é poderoso para trabalhar nas nossas vidas e nos cobrir da sua glória, da sua misericórdia, porque nós somos vasos de barro, mas a glória contida em nós é do Senhor. Então nessa tipologia nós também vemos, nessa presença santa, Deus trabalhando em madeiras. Observe Deuteronômio 21, versículo 22 e versículo 23, também fala de madeira em questões de maldição, ou de madeiro nesse texto, porque nesse texto diz que maldito seria todo aquele que fosse pendurado no madeiro, e não ficaria o seu corpo pendurado até a tarde. Morreu no madeiro é maldito, não vai ficar, não vai escurecer com aquele corpo, tira de lá, porque é maldito. Observe como é essa questão de madeira e de madeiro vem seguindo ao longo das Escrituras Sagradas. E quando chegamos no texto que nós lemos, o nosso texto base, em Lucas 23, Jesus diz: se ao lenho verde, cheio de seiva, tenro, fazem isso, o que não será feito da lenha seca, do madeiro seco? Observe, que o que me chama a atenção, além do que eu estou dizendo aqui também, é que esse lenho tenro, verde, foi levando nas costas uma madeira seca, e foi crucificado numa cruz pesada, dura e seca, que era nossa, que era para nós, que não era dele. Observe que coisa mais terrível. Olha comigo, vou ler agora Atos 5, versículo 30. Atos capítulo 5, versículo 30, o que diz a palavra do Senhor. Vou ler o 28, 29 e o 30. Dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem? Estão aqui discutindo com Pedro, discutindo com os apóstolos, tentando impedir que eles pregassem, e deram ordem para não pregar, bateram neles, e eles continuavam anunciando e pregando. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo, pendurando no madeiro. Então você olha esse lenho verde sendo levado no madeiro, e no madeiro foi crucificado e foi morto. E estava aqui Pedro dizendo: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo no madeiro. E o texto que nós lemos de Deuteronômio é: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha comigo 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 24. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Levando ele no madeiro, sobre o seu corpo, os nossos pecados. Então você volta os seus olhos mentalmente, falando assim, numa linguagem, para você entender, lá naquele momento onde ele, machucado e ferido, diz: se ao lenho verde fazem isto. Mas por que ele está fazendo aquilo? Por causa de nossos pecados. Por que ele estava fazendo aquilo? Porque todo aquele sofrimento para pagar o preço que nós não podíamos pagar. Por que fazer aquilo? Para
cumprir, satisfazer a ira de Deus, porque Deus é um Deus irado. O texto sagrado nos informa isso. Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é socorro, Ele é auxílio, Ele é saúde, Ele é bênção, sim, mas também é fogo que consome. É Deus de juízo, é Deus de justiça, e que não tem o culpado por inocente. Então, Ele no seu corpo levou no madeiro os nossos pecados, e pelos transgressores intercedeu, diz lá em Isaías 53. Então, observe comigo também em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17. Olha comigo 1 Coríntios capítulo 1, versículo 17. Nesse ponto, eu estou dizendo que o lenho verde estava levando um lenho seco nos seus ombros e foi crucificado numa madeira muito seca e muito pesada que não era para ele. 1 Coríntios 1, 17 e 18. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Paulo dizendo, não em sabedoria de palavras, porque a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, aos que perecem, esta cruz que ele levando nas suas costas e sendo crucificado é loucura, mas para nós que somos salvos, para nós que fomos alcançados pela misericórdia da salvação graciosa em Cristo, é poder de Deus. Para o homem fora, para o homem que não tem esse entendimento, é loucura ver um homem sangrando até a morte numa cruz. É loucura ver alguém carregando uma cruz que não era dele, que não tem pecado, que não tem culpa, que não tinha nada que trouxesse uma condenação menor que fosse, levasse sobre o seu corpo, no madeiro, nossos pecados e nossas transgressões. E as mulheres choravam, batiam no peito e diziam, não chore por mim não, chore por você e por vossos filhos, que vai chegar um tempo em que vão dizer, montes caiam sobre nós, outeiros, encubra-nos. Se é o madeiro verde, se é o lenho verde fazem isso, o que será do madeiro seco, da lenha verde, da lenha seca? Observe o que diz a palavra do Senhor em 1 Coríntios 2, 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo podia ter chegado para anunciar a sua mensagem, trazer as suas informações, baseado em tantas coisas outras, mas ele não queria se gloriar e não se gloriava de fato, de verdade. Ele diz, nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Qual é a mensagem que não pode faltar nos púlpitos? A mensagem da cruz. Qual é a mensagem que não pode faltar nos evangelismos? A mensagem da cruz. Qual é a mensagem que eu posso pregar no Natal, no Ano Novo, na Páscoa, no aniversário? Qual é a mensagem que eu posso pregar? A mensagem da cruz. É essa mensagem que muitos púlpitos abandonaram. É essa mensagem que muitas igrejas abandonaram, deixaram de lado. É essa mensagem que muitos irmãos não suportam ouvir, porque querem ouvir mensagens de riqueza, mensagens de triunfo, de triunfalismo daqueles que você não vai passar dificuldade, não vai ter angústias. Não é isso que Jesus diz. Jesus diz na sua palavra que nós somos mais do que vencedores, ainda que estejamos andando e passando pelo vale da sombra da morte, mas a mensagem da cruz, ela é a mensagem que nos traz a certeza da vitória, a certeza de sermos ali, sim, mais do que vitoriosos, mais que vencedores. É esta mensagem. E Paulo diz, não propus saber outra mensagem, a não ser a mensagem da cruz. Inocente, sem culpa, sem nenhum delito, levando uma cruz pesada, o lenho verde, tenro, puro e santo, por causa de pecadores como eu e como você. Observe o que diz a palavra do Senhor em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Como eu sempre faço, leia tudo antes e tudo depois em sua casa. Gálatas 6, verso 14, Paulo diz para a igreja na Galácia, na região da Galácia. Você observar essa carta, é uma carta esplêndida, onde ele combate os judaizantes, homens que tinham mensagens estranhas e costumes estranhos, e no final ele diz assim, verso 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então observe o fundamento apostólico, a fundamentação que nós temos
para servir, para pregar, para conduzir, para viver, para nos desviarmos do mau caminho, desviarmos do pecado, sempre lembrando que um inocente, em nosso lugar, assumiu nosso lugar e foi para a cruz. E naquela cruz a ira de Deus foi sobre ele, porque o pecado é tratado com ira e seria derramado na cruz em Cristo Jesus. Repito o que eu tenho dito em muitos dos meus sermões. Se não estivermos debaixo da cruz de Cristo, debaixo do sangue de Cristo, não estivermos em Cristo, porque em Cristo a ira de Deus caiu sobre ele lá na cruz. Lembra daquele momento que ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento toda a ira de Deus sobre o pecador, aqueles que seriam salvos, caiu sobre Cristo. E aqueles que não estiverem em Cristo, essa ira vai cair numa condenação eterna no inferno. Condenação esta que jamais o homem vai sair se não estiver em Cristo. Inferno este que tem como não entrar, mas não tem como sair. Como não entrar? É entrando pela porta que é Jesus Cristo, que ele diz em João 10, 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Mas se você não entrar pela porta que é Cristo, você já está debaixo de condenação, diz a palavra do Senhor em João 3, verso 36, já está nessa condenação. Então quando Paulo cita, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de Cristo, no que eu posso me gloriar? Na cruz de Cristo. No que eu posso me gloriar? Porque prego? Porque é salvo? Porque você tem méritos? Não, claro que é salvo, mas quais são os méritos? Em que gloriar? Porque fez faculdade? Porque fez 2 faculdades? Porque fez doutorado? Porque tem dinheiro? Porque viajou? Porque comprou? Porque vendeu? Porque isso? Porque aquilo? Não. A igreja, o cristão vai gloriar e somente, tão somente na cruz de Cristo. Porque se não fosse Jesus na cruz, morrer por nós pecadores, o inferno era o nosso destino. Certo? Mas graças a Ele, Jesus Cristo, o lenho verde, levando uma cruz seca e pesada, sendo pregado com cravos, dizem os historiadores, de 15 a 18 centímetros, que rasgaram sua carne, que traspassaram o seu corpo, e ferido, sangrando numa cruz, sangrando até a morte. Mas ele mesmo disse: ninguém tira minha vida, eu tenho o poder de dar a minha vida e tornar a tomá-la voluntariamente. Ele foi no meu e no seu lugar para aquela cruz. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Observe comigo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Preste bem atenção. Portanto, nós, que estamos cercados, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, corramos, deixemos todo o embaraço e o pecado, deixa o pecado e corra a carreira que está proposta. E vamos com paciência, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando à destra do trono de Deus. Jesus é Deus, 100% homem, 100% Deus. Deus se fez homem. Ele poderia ter rogado ao Pai legiões de anjos, como ele fala lá no Getsemane, e ter acabado com aquilo naquele momento. Ele podia ter fulminado Pilatos, Herodes, Anás, Caifás, Judas. Ele podia ter feito isso, mas ele suportou, diz o texto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo, pela alegria, qual alegria é esta? Que alegria que faz um homem ir para uma cruz e morrer de uma forma tão terrível. E a despeito disso, querido, a cruz era algo para os piores que existissem, os piores malfeitores que ocorreram, que existiram, era a cruz. E quem fosse para a cruz seria maldito, diz o texto lá em Deuteronômio. Que gozo, que alegria, é o gozo de nos fazer filhos de Deus. A alegria de ter filhos. Se você olhar para o livro de Judas, no finalzinho você vai ver que ele vai nos receber com alegria. Por quê? Por causa da cruz, ele suportou a cruz com grande alegria. É aquilo que ele podia ter acabado com tudo ali. Imagine. Depois de 3 dias ele ressuscitou. Ele morreu sim. Depois de 3 dias ele ressuscitou.
E tendo Jesus ressuscitado, Mateus 28, versículo 18, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Se ele quisesse usar esse poder para matar todos que o mataram na cruz, ele podia ter feito. Se ele quisesse usar esse poder, é-me dado todo o poder no céu e na terra, ele podia ter acabado com Herodes, com Pilatos, feito tudo isso, mas ele fez o quê? Ele deu poder para a igreja e disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Eis que estarei convosco todos os dias. E qual é o evangelho que nós temos que pregar? A cruz de Cristo. Qual é a mensagem que nós pregamos? A cruz de Cristo. Qual é a mensagem que a igreja tem que anunciar? A cruz de Cristo. Cristo morrendo por pecadores. Como é que eu faço para evangelizar? Chegue alguém e diga: você conhece a mensagem da cruz? Porque às vezes nós somos muitos teológicos, queremos falar muito bonito e trazer muita coisa, isso, e demonstrar conhecimento. Paulo disse assim: olha, eu não quero saber outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado. Chegue alguém e faça uma experiência debaixo de oração e anuncie essa mensagem. A sua parte você faz, a parte de Deus ele garante tranquilamente. Faça a sua parte. Deus vai te dar condições de você fazer a sua parte, porque ele é poderoso. E anuncie: você conhece a mensagem da cruz? Que mensagem é essa? Que um homem sem um pecado morreu por pecadores? Não tenha dúvida, esta é a mensagem do evangelho. Morreu por pecadores por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a mensagem da cruz. Mas não é só essa parte. Nós temos que falar toda a mensagem. E vou chegar nessa toda a mensagem já. Observe comigo. No livro de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor. Se você olhar lá para... Antes disso, você olhar... Precisa... Só ouve. Gálatas 3, 13 e 14 diz assim que, citando o texto de Deuteronômio: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Porque eu vou ler rapidamente aqui, enquanto o menino mexe ali. Gálatas 6, 13 e 14. Olha o que diz. Já vou voltar para João. Acho que eu leio aqui. 6, 13 e 14. Perdão, 3, 13 e 14. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito, corroborando o texto de Deuteronômio: maldito aquele que for pendurado no madeiro. Mas ele fez maldição por nós e nos livrou da maldição da lei. Agora preste atenção no que diz aqui em João, capítulo 15. Eu não estou dizendo que Jesus é o lenho verde. Eu não estou dizendo que madeira, lenho, vem desde Gênesis a Apocalipse. Eu não disse agora que Jesus, que é o lenho verde, que foi para uma cruz seca, levando uma cruz seca e pesada por nós, pecadores. Agora, observe. Esse texto aqui vai corroborar plenamente o que eu estou dizendo até agora. João capítulo 15, verso 1. Vou ler alguns versículos. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Videira é também uma árvore. Toda vara que não dá fruto, toda vara em mim que não dá fruto, atira. E toda aquela que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Lembre do capítulo de Lucas. Se é o lenho verde, eu tenho agora aqui uma árvore, uma planta, uma árvore tenra, que produz frutos. E ele está dizendo: toda vara em mim que não dá fruto vai tirar. E toda vara que está em mim vai podar. De um jeito ou de outro não adianta, nós vamos ser cortados. Ou cortados para arrancar de vez, ou podados. Às vezes é um corte, para arrancar de vez. Às vezes é a poda, vai tirando as coisas ruins, vai tirando as impurezas, para que dê fruto. Meu pai é o lavrador. Olha bem, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, meu pai é o lavrador. Toda vara, todo ramo em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto. Vai limpar aquela que dá fruto. Se você está sendo limpo pelo Senhor, se Ele vem limpando você ao longo dos tempos, dos meses, dos anos, é para que você dê fruto.
Se ele vem nos limpando e às vezes a mensagem nos confronta, talvez hoje esteja confrontando você, seu coração, sua mente, ele vem confrontando e isso vai tirando coisas impurezas, vai tirando coisas que não são corretas e coerentes com uma vida cristã, para que possamos dar frutos. Observe, ele falando aos seus discípulos, mensagem para nós, a igreja: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Ele é a árvore verde. Se não estivermos nele, não vamos dar fruto. Sozinho não tem como dar fruto. Tem que estar nele, tem que estar ligado nele. E ligado nele, ele vai limpar para que dê fruto. Eu sou a videira verdadeira. Vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 5. Sem mim, a árvore verde, a videira verdadeira, nada podeis fazer. Se você está em Cristo, você vai ser podado para que dê mais fruto. E se você não está em Cristo, ligado nele, pensa que está, ele vai tirar. E aquele que está nele vai produzir frutos para a glória do seu santo nome. Observe, preste bem atenção. A videira e o agricultor. Em 1 Coríntios 3, versículo 9, o apóstolo Paulo, depois você lê com calma, diz assim: vocês ou vós sois a lavoura de Deus, o edifício de Deus. Nós somos aquele que Deus vai cultivando. Mas para que dê fruto tem que estar na árvore verde. Fica uma pergunta aqui. Nós estamos dando fruto para a glória de Deus? Nós estamos fazendo como João disse lá quando ele anunciava na margem do Jordão, produzir frutos dignos de arrependimento? Os nossos frutos são para a glória de Deus ou os nossos frutos são para a desonra do nome do Senhor? Nós estamos dando fruto como igreja ligado nele, que glorifique a Deus, ou os frutos que nós estamos dando são frutos como figos ruins, que fala Jeremias? Muito ruins. Ou são frutos bons ou são frutos ruins. A Bíblia nos informa em Mateus 7, versículo 15, que pelos frutos vocês vão conhecer as árvores. Por exemplo, se você olhar para uma árvore e não conhecer aquela árvore, por exemplo, eu não conheço o pé de caju. Se olhar para ela, eu não sei o que é. Mas se tiver o fruto de caju, bom, esse aqui é um cajueiro. Se olhar para uma fruta um pé de carambola, eu não sei. Mas se eu ver a carambola, porque é o fruto que vai identificar o que a árvore é. Que árvore nós somos. Que fruto as pessoas podem olhar e podem ver. A videira verdadeira, a árvore verde em que nós estamos ligados, vai transmitir seiva, vai transmitir vida, vai transmitir o seu Espírito Santo. E vamos produzir frutos dignos de arrependimento. Repita a pergunta: qual tipo de fruto nós, como igreja do Senhor, estamos produzindo? Observe. No versículo 4 e no versículo 5 diz assim, de João 15. Eu sou a videira, vocês, vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada, absolutamente nada podeis fazer. Volte comigo lá para Lucas 23. Lucas capítulo 23. O versículo 30 e o versículo 31. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobrimos. Eu vou ler de novo com vocês um texto que eu li há poucos dias numa das minhas ministrações aqui. Apocalipse 6, versículo 16. Vai lá comigo. Não desmarca aí de Lucas não, mas vai lá comigo. Apocalipse 6, verso 16. Eu vou ler do 12 ao 16. A abertura do 6º selo. E aqui é a vinda do Senhor Jesus. Presta bem atenção. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalados por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes e os ricos, e os tribunos e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós,
e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Agora, o que diz Jesus aqui em Lucas, naquele momento, levando a cruz pesada, e quando mulheres choravam, batiam no peito, ele diz: não chore por mim não, chore por vocês e por seus filhos. Verso 30. Porque vão dizer assim: então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, e aos outeiros, cobre-nos, como está escrito lá no livro de Apocalipse 6, que eu li agora. Porque quando eu falo do Evangelho, eu tenho que falar da cruz, do amor, da misericórdia, mas não posso deixar de falar do juízo também. Porque é muito fácil dizer, Jesus te ama. Muito bem, mas eu tenho que ensinar o seguinte: Deus é amor, de fato Ele ama, mas ao culpado não tem por inocente. E nós temos que nos esconder, nos abrigar debaixo desta gloriosa graça que é Cristo derramando o seu sangue precioso nessa cruz pesada. Observe. Então começarão a dizer aos montes, caí sobre nós, aos outeiros, cobre-nos, indo para a cruz. No momento que antecedia ali, breve já, imediatamente antes, a ele ser crucificado naquele lugar chamado Gólgota, caveira, lugar tenebroso, lugar sombrio, lugar terrível. Momentos antes ele fala: se ao lenho verde fazem isso, o que não será feito sobre o seco? Até agora eu falei do lenho verde. Até agora eu falei do lenho tenro. Até agora eu falei de uma igreja ligada nele, que ele limpa para que dê fruto. Mas ele, indo à cruz, ele não deixou de falar toda a verdade. E o Espírito Santo, diz a palavra do Senhor, nos conduzirá a toda a verdade. E toda a verdade é: sem Cristo nós estamos condenados. Em Cristo estamos livres de condenação. E ele não deixou de falar isso nos últimos momentos ali, já levando a cruz. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará do madeiro seco? Observe. Olha comigo para Mateus 15, eu não vou só citar aqui. Mateus 15, versículo 13, diz assim: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada. Preste bem atenção nisso. Toda planta, não estou falando de árvore, de planta. Jesus é a árvore verde, ele é a árvore da vida, você vai observar isso na leitura bíblica. Então essa árvore verde, que se é ela verde, ele no caso, faz o que faz, imagina que será feita a lenha seca, madeiro seco. E toda planta que o Pai não plantou será arrancada, corroborando aquilo que está dito lá em João 15, Mateus 15, versículo 13. Agora, olha o que está escrito em Mateus 3. Você pode me ajudar aí, Mateus, né? Em Mateus 3, de 8 a 12. Você consegue aumentar a fonte? Mateus capítulo 3, de 8 a 12. E aqui eu vou concluir o sermão. Mateus 3, de 8 a 12. Você consegue aumentar a fonte? Agora sim. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vai. E não presumeis de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. 10. Preste atenção agora. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a planta que meu pai não plantou será arrancada. Mateus 15, 13. Não foi isso que lemos? Toda a vara que não dá fruto vai ser tirada. Não foi isso que lemos? E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Se ao lenho verde fazem isto, o que não será feito ao seco? Continua, 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, João está dizendo, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo, todo cristão é batizado com o Espírito Santo e com fogo. O contexto é juízo. O contexto aqui é juízo. Eu tenho sermão no meu canal que eu explico bem isso. Não dá tempo de falar agora. Eu quero ser batizado com fogo. Meu irmão, esse fogo aqui é juízo. Fica ligeiro na sua oração. Senhor, eu quero pegar esse modelo para orar aqui. Olha. Batismo com o Espírito Santo.
Leia depois lá em Atos, quando Pedro prega dizendo assim, olha, foi dito por boca do profeta que seriam batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Ele não falou com fogo, por quê? Para eles não tinha juízo. Agora, para quem não está em Cristo, tem juízo. Se ao lenho verde fazem isto, o que se fará ao seco? Quem é o seco? Os ímpios. Todos ímpios são madeira seca, lenho seco. Todo aquele que pensa que está em Cristo, mas não cumpre a sua verdade, não cumpre a sua palavra, não é uma vara ligada nele, vai ser tirado. É lenha seca. E olha o que diz o texto. No 11 ainda, volta no 11. E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. 12. Em sua mão tem a pá. Duas ferramentas aqui. Quem é este? Jesus. O lenho verde, amor, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas também é o Deus vingador. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo. Quem são os trigo? Os salvos, os eleitos, os comprados com sangue precioso, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Imagina Jesus indo para o Gólgota, mulheres chorando, batendo no peito, não chore por vocês, não chore por mim, chore por vocês e pelos seus filhos, porque vai chegar um tempo que vão dizer, cai monte sobre nós, cai outeiro sobre nós. Apocalipse 6, nós lemos agora há pouco, na abertura do sexto selo, homens vão gritar e vão dizer, nos esconda da ira daquele que está no trono e da ira do Cordeiro. Esse mesmo Cordeiro. Esse Cordeiro tem uma pá. E essa pá vai pegar dois elementos. Um elemento é o trigo. Esse trigo vai jogar no celeiro, vai guardar no celeiro. E outro elemento é a palha, que vai lançar no fogo. Toda planta que meu pai não plantou será arrancada. Toda vara que não dá fruto, ele vai tirar, vai arrancar. E diz o texto, ele tem uma pá, ele limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará toda a palha. Tem uma versão, eu não sei qual versão que está usando aí, eu vou ler aqui na minha aqui agora. Mateus 3:12. Essa versão aqui vai deixar bem claro. Mateus 3, verso 12. É o mesmo texto, só que a minha versão aqui vai deixar um pouco mais claro o que eu quero falar agora. Não, é versículo 10 e versículo 12. Dois elementos. E também agora está posto o machado, a raiz, e a pá. O machado, a raiz. Você lembra da vara? A vara não é na raiz. A árvore, a videira verdadeira é Cristo. As varas são cortadas. A raiz não, é Cristo. Não vai cortar. Aqui não é cortada a vara, aqui é cortada a raiz. Tem um machado que vai cortar. Olha comigo o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 6. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5, perdão. 1 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 5. Aí, 1 Timóteo 3, isso, de 1 a 5. Perdão, 2 Timóteo. 2 Timóteo. Antes, eu vou ler aqui em João 15, 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. O mesmo texto de João, eu li até o versículo 5, agora o 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. Secará. Seco, lenho seco. Guarda essa palavra. Verde, tenro, com seiva, que é Cristo, e seco, sem Cristo. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará. E os colhem, e lançam no fogo e ardem. Agora aqui que eu vou ler, é o raio-x, dos raio-x do lenho seco. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus que a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações
noite e dia. Está diminuindo a fonte, eu não estou enxergando. Desejando muito vê-lo, lembrando-me da tua lágrima para me encher de gozo. Não, eu acho que é o primeiro mesmo, querido. Eu me enganei aqui, perdão. É 1 Timóteo mesmo. 1 Timóteo, perdão. 1 Timóteo 3, de 1 a 5. Eu acho que eu vou ler na minha Bíblia aqui, que essa fonte aí está me... 1 Timóteo 3. Não é, irmão? É que eu... Chegando na idade... Espera aí. É 2 Timóteo 3, ué. 2 Timóteo 3, isto. Vou ler aqui. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui está o raio-x, perdão de eu ter falado o capítulo lá. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Olha bem, raio-x do lenho seco. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Não tem reconciliação. São irreconciliáveis. Isso aqui é um raio-x de lenho seco. Irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência, parece que é uma vara ligada, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Aqui está um raio-x de uma lenha seca, de madeiro seco. E qual é a aplicação que nós fazemos nesta noite aqui, para nós concluirmos, para nós encerrarmos? Qual é a aplicação que nós fazemos aqui? Jesus lá no caminho do Gólgota, indo, ele diz, se ao lenho verde fazem isso, imagina que será o lenho seco. Quem é lenho seco? Aqueles que mataram, aqueles que não se arrependeram, e aqueles que não se arrependem, e aqueles que não são verdadeiramente, estão ligados nele verdadeiramente. Olha bem, em João 8,32, o que diz a palavra? Perdão, Romanos 8,32. Olha o que diz. Romanos, capítulo 8, 32, diz assim. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Pega só a primeira parte para entender isso aqui, ó. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, para salvar pecadores, não poupou o seu próprio filho. Tinha que salvar pecadores, queria salvar pecadores, desejou salvar pecadores, elaborou, planejou salvar a maneira, enviando o seu filho. Lenho verde, nem mesmo o seu próprio filho poupou. O que será daqueles que não estão no seu filho? Você consegue dimensionar isto? Você consegue dimensionar isso? Se alguém não está em Cristo, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E se alguém não está em Cristo, é condenado. E se o filho não foi poupado, mas ele se entregou em oferta de cheiro agradável a Deus, nós lemos aqui, pela alegria, pelo gozo que estava proposto, ele foi até a morte de cruz, está sentado à direita do Pai. Agora observe, se nem o filho poupou, imagina o lenho seco. Se nem o filho não poupou, imagina aquele que são lenho seco, madeira seca, que não está ligado na vara, que não tem seiva e que está ali apenas para ser queimado. Ele tem um machado que vai cortando a raiz. Ele tem uma ferramenta de podar para limpar. A sua espada vai cortando e vai limpando, a sua palavra, a sua espada vai limpando para darmos mais frutos. Quem é da roça sabe disso, quem trabalha na roça, trabalhou, sabe disso. Tem que podar para a árvore, laranja, o que for, uva, vai podando para produzir mais frutos. E Deus vai nos podar nessa noite para produzir mais frutos. Se nós não estivermos ligados nele, não vai ter poda, vai ter corte. E o corte é na raiz. E o corte é na raiz, porque tem um machado. E o machado dele é afiado. Escute o que eu vou dizer agora. Eu vou ler só mais 3 versículos. E eu vou encerrar. Jó 14, de 7 a 9. Jó 14, de 7 a 9. Diz assim. Antes disso, eu faço uma outra pergunta. Se eu não estou ligado
e vou ser cortado. Mas se porventura eu fui ligado, mas a minha vida tem sido uma vida de quem é uma vara seca, e se eu sou uma vara seca, eu vou ser lançado numa fornalha, então eu não quero. O que fazer? Qual é a atitude que eu tenho que fazer? Qual é a atitude de alguém que conhece a palavra e que sabe que é uma condenação eterna para o lenho seco, que sabe que verdadeiramente Deus é um Deus que é juiz e que é justo, que não tem por conta, não tem por inocente o culpado. Antes, no caminho, vindo para cá, conversando com a minha esposa, falavam sobre os 2 anos e pouco que trabalhei no outro ministério, e que olhando por olho natural, não deu fruto. Cadê os frutos? As pessoas teve que fechar, aí veio a pandemia, paramos o trabalho, mas as mensagens foram pregadas, e os sermões foram anunciados. Muitas pessoas entraram lá e ouviram sermões pesados. E esses sermões pesados que essas pessoas ouviram, e que estão distantes do Evangelho, mas que ouviram sermões, e não foi um não, foram sequência de sermões que eu preguei ali, e muitos desses sermões que eu preguei, eles ouviram, naquele dia vai servir de acusação para eles, quando chegar diante do juiz de toda a terra, do Senhor Todo-Poderoso, e vão querer se excusar, mas Senhor, o Senhor me conhece, aí não, no dia X, que dia que é hoje? Hoje é 20 de dezembro, né? No dia 20 de dezembro de 2020, agora são 20 horas, das 19 até as 20, você estava ouvindo um sermão e estava dizendo isso. Diante do grande rei não vai ter desculpa, não vai ter como dizer, não, mas peraí, é que eu estava meio cansado, estava meio confuso, estava meio assim, e vamos cruzar daqui, eu tinha que arar a terra, fui casar, eu comprei uma casa nova, não vai ter desculpas. Ou nos arrependemos e colocamos, ele nos coloca e liga nessa vara, nessa árvore, e começamos a ser uma vara produtiva, ou não vai ter misericórdia, porque a ira de Deus, o juízo de Deus, ele é anunciado, as trombetas vão sendo anunciadas, e hoje uma trombeta sendo anunciada, é a palavra anunciada, primeiro vem as trombetas, abre-se os 7 selos, as 7 trombetas são avisos. Quando é derramado a taça da ira não tem misericórdia, sem mistura, não tem misericórdia. Hoje uma trombeta está dizendo, venha Cristo, ligue-se na videira verdadeira, seja ligado por ele, essa grande palavra, e dê frutos. Ele vai podar mesmo, vai podar para dar mais frutos para a sua glória. Mas se você foi um dia e a sua situação não está bem, isso é com você e Deus, e tomamos testemunha hoje, céus e terra, que você está ouvindo essa mensagem. Eu posso tomar por terra hoje e morrer, mas a mensagem está sendo entregue conforme tem que ser, na íntegra, sem uma vírgula comida. Ou você se arrepende, ou o inferno lhe aguarda. Quer misericórdia? Olha o que está escrito aqui, Jó 14:7. Se ele não passou o machado, se ele não cortou a raiz, porque se cortou a raiz, já era. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, tem raiz ainda. Se tem raiz ainda, se o grande Senhor não cortou com o machado, tem raiz ainda, e o seu tronco não morreu no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta nova. Feche seus olhos, curva sua cabeça. E vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te damos graças, mais uma vez nós te louvamos.